Olá, crianças do terceiro ano A, B e C. Estamos juntos hoje para mais uma aula de matemática do Fundamental 1 com a professora Sádva. E a nossa aula de matemática de hoje é referente à segunda-feira, o dia 8/6. Vamos iniciar a nossa aula de matemática com a correção da atividade que seguiu em folha para vocês. Então, lápis e borracha na mão, porque esse momento é horário da nossa correção. A primeira questão diz assim: na festa de encerramento do ano letivo na escola, estavam presentes 304 pais, 160 alunos e 112 professores. Quantas pessoas foram a essa festa? Então, essa primeira questão está indicando que nós devemos juntar quantidades. A quantidade de pais, a quantidade de alunos e a quantidade de professores, para sabermos quantas pessoas foram a essa festa. Nós temos aqui o quadro valor de lugar, onde vocês irão organizar os valores. Então, aqui nós temos o quadro valor de lugar, onde vocês colocarão os valores. Nós temos a unidade, dezena, centena. Então, 304 pais, 160 alunos e 112 professores. Se é juntar quantidades, o sinal que vai ficar à frente dessa continha é o sinal de mais, que indica adicionar, acrescentar. E juntando essas quantidades, eu vou iniciar a minha conta, o meu somatório, pelas unidades. 4 mais 0, 4. 4 mais 2, 6. Terminei a casa das unidades. Vou para a casa vizinha, a casa das dezenas. 0 mais 6, 6. 6 mais 1, 7. Terminei de resolver a casa das dezenas. E agora, seguindo para a casa das centenas. 3 mais 1, 4. 4 mais 1, 5. Então, o resultado, 576. Quantas pessoas foram a essa festa? 576 pessoas foram à festa. Na segunda questão, traz para nós a seguinte situação. Júlio quer acrescentar. Quando eu falo de acrescentar, eu estou me referindo a somar 28 novos chaveiros à coleção dele, que já tem 51 chaveiros. Com quantos chaveiros ele ficará? Então, tem aqui o quadro valor de lugar, formado pelas unidades e pela dezena. Colocarei o 28, certo? O algarismo 8 na casa das unidades e o 2 na casa da dezena. Mais 51. O algarismo 1 na casa das unidades e o algarismo 5 na casa da dezena. Vamos iniciar somando as unidades. 8 mais 1, 9. Resolvida a casa das unidades. Na casa das dezenas, 2 mais 5, 7. Então, com quantos chaveiros ele ficará? Ficará com 79 chaveiros. Na terceira questão, a situação é a seguinte. No estacionamento de um supermercado, havia 285 carros. Na primeira hora, saíram 123. Quando eu tenho a palavra sair, retirar, diminuir, diferença, sobrar, eu já tenho que ter em mente que me dá uma ideia, essa situação, de subtração. Então, quantos carros permaneceram estacionados? Então, tem o quadro valor de lugar, para você organizar os seus valores, os números que se apresentam na situação para você, e você vai organizar 285 menos
porque eu encontro a palavra sair, 123. Vamos agora diminuir, iniciando sempre pela casa das unidades. De 5, dá para mim tirar 3? Dá. 5 menos 3, resta 2. Resolvida a casa das unidades. Casa das dezenas. 8 menos 2. De 8, dá para me tirar 2? Dá, porque 8 é maior do que 2. Eu tenho 8, retira 2, resta 6. Resolvida a casa das dezenas. E na casa das centenas, 2 menos 1, 1. Quantos carros permaneceram estacionados? Então, 162 carros permaneceram estacionados. A quarta. Ivete colou fotografias dela em um álbum. Em cada página cabem 6 fotografias e o álbum ficou com 4 páginas completas. Quantas fotografias Ivete colou no álbum? Então, no caso aqui, são 6 fotografias. E o álbum ficou com 4 páginas. Eu tenho 4 lacunas e o número que eu vou adicionar aqui será o 6. 6 mais 6, 12, com mais 6, 18, com mais 6, 24. Ou eu posso transformar essa adição de parcelas iguais em uma multiplicação. Como? Eu posso pegar a quantidade de páginas, que é 4, e multiplicar pela quantidade de fotografias que tem em cada página, que é 6. Então, 4 vezes 6 é igual a 24. Então, quantas fotografias Ivete colou no álbum? Ivete colou no álbum 24 fotografias. Vamos adiante. Na quinta questão, nós temos a seguinte situação. Um edifício tem 4 andares. Em cada andar, há 5 apartamentos. Quantos apartamentos há no edifício? Então, nós temos aqui 4 lacunas, 4 espaços, ó. Então, que representa a quantidade de andares. E em cada andar, 5 apartamentos. Então, qual é o número que eu vou colocar em cima desse tracinho? O número 5. 5 mais 5, 10. Mais 5, 15. Mais 5, 20. Ou, representando essa adição de parcelas iguais que dá 20, na forma de multiplicação, eu vou colocar a quantidade de andares multiplicado pela quantidade de apartamentos. 4 vezes 5 é igual a 20. Então, quantos apartamentos há no edifício? Há no edifício 20 apartamentos. Turma, com relação a essa atividade, os alunos que imprimiram e responderam, ó, está corretíssimo. Professora, eu não consegui imprimir. Não tem problema. Você pega o caderno de matemática, como eu orientei a maioria das crianças, copia no caderno de matemática, responde, retira a foto e faz a devolutiva para a tia Sádiva, ok? E não esqueçam que a tabuada ela é muito importante e se faz necessário que vocês estejam usando a tabuada de forma significativa, estudando todo dia um pouquinho, colocando em prática. Então, a tia traz uma frase que diz assim, de José Carlos: a tabuada é o objeto de estudo mais importante na matemática. É o caminho para se chegar ao universo dos números. José Carlos, bons estudos. E dando continuidade à nossa aula, que nós não paramos, o assunto que nós vamos abordar nesse momento será multiplicação por 10 e por 0. Observe como estão organizadas as cadeiras de um teatro.
Podemos determinar a quantidade de cadeiras nesse teatro por meio das seguintes multiplicações. Observem quantas cadeiras nós temos na primeira fileira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 cadeiras. Então, na primeira fileira, eu tenho a quantidade de cadeiras, né, que é 10. E vou multiplicar. Quantas fileiras eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5. 5 fileiras. Então, 10 vezes 5 é igual a 50, que é o total de cadeiras que eu apresento para vocês. Tia Sádva, mas se eu colocar a quantidade de fileiras, que é 5, vezes a quantidade de cadeiras por fileira, que é 10, e multiplicar 5 vezes 10, o resultado também será o mesmo, igual a 50, porque a ordem dos fatores não altera o produto. Levando em consideração que o quê? Todo número multiplicado por 10, certo? O que é que você vai fazer? Você tem que saber que a unidade, o algarismo da unidade será 0 e o algarismo da dezena será o número que está sendo multiplicado pelo 10, ok? Nós temos aqui a primeira questão de uma das atividades. Complete as multiplicações a seguir. No item A, 10 vezes 1. Então, você vai repetir o 1 e vai acrescentar um 0 à direita. Por que só um 0 à direita, tia Saiba? Porque eu tenho só o 10, né? Não é multiplicado por 10 e o 10 não só tem um 0. Então, você repete o número que está multiplicando 10 e acrescenta um 0 à direita. Ah, tia Sádva, mas eu posso levar em consideração aquilo que a senhora falou anteriormente, né? No item B, 10 vezes 2. Eu posso repetir o número que eu estou multiplicando por 10, certo? O 2, e acrescentar o 0 à direita, ficando 20. No item C, 10 vezes 3. Você tem que ter em mente o quê? Que todo número multiplicado por 10, o algarismo da unidade será sempre 0 e o algarismo da dezena é o número multiplicado por 10. Então, 10 vezes 3, 30. No item D, 10 vezes 4, 40. No item E, 10 vezes 6, 60. Por que 60? Porque na casa da unidade ficará sempre o 0 e na casa da dezena o número que você vai repetir, que é o 6, que está sendo multiplicado por 10. No item F, 10 vezes 7, 70. G, 10 vezes 8, 80. H, 10 vezes 9, 90. E aqui traz uma informação. No resultado da multiplicação por 10, o algarismo da unidade, ó, como eu falei, é o 0. E o algarismo da dezena é o mesmo número que foi multiplicado pelo 10. E eu costumo dizer também para você, criança, que está me assistindo agora, que todo número multiplicado por 10, você repete o número que está sendo multiplicado e como é 10, só tem um 0, acrescenta somente um 0 à direita desse número, ok? Ó, no item A, 10 vezes 1, 10. No item B, 10 vezes 2, 20. No item C, 10 vezes 3, 30. No item D, 10 vezes 4, 40. No item E, 10 vezes 6, 60. 10 vezes 7, 70. 10 vezes 8, 80. 10 vezes 9, 90. A segunda questão. Cláudio pretende comprar os seguintes produtos: barra de cereais, e essa barra de cereais, cada barra vale 3
E na segunda imagem, ao lado aqui, nós podemos observar o quilo de arroz. E o quilo de arroz está a R$ 8,00. Aí vem, quantos reais Cláudio vai gastar se comprar? Primeiro ponto, 10 barras de cereais. Então, se ele vai comprar 10 barras de cereais, a quantidade, multiplicado pelo valor de cada barra, que é 3. Então, 10 vezes 3 é igual a 30. Você pode pegar o número que está multiplicando 10, que é o 3, repete o 3, e como o 10 só tem um zero, acrescenta um zero à direita. Ou então, 10 vezes 3, você tem que saber que todo número multiplicado por 10, o algarismo das unidades será sempre zero, e da dezena, repetindo e reforçando, é o número que está sendo multiplicado, é o número que você está usando para multiplicar o 10. Aqui, 10 pacotes de arroz. Você vai pegar 10 pacotes de arroz e você irá multiplicar pelo valor de cada quilo, que é 8. Então, 10 vezes 8, 80. Então, Cláudio vai gastar R$ 30,00 com barra de cereais e Cláudio vai gastar R$ 80,00 com o arroz. Então, um abraço da professora Sádiva, certo? Recheado de muito amor, de muito carinho, de muita saudade. O que eu desejo para cada criança e seus familiares é saúde nesse momento, ok? Então, fica aqui o meu grandioso abraço e até o nosso próximo encontro.